Tudo gravando aí, Carol? Tá tudo certo, né? Bom, vamos revitalizar este canal que nós temos que olhar para frente, né? Aqui no canal Evidências Médicas, é um prazer receber você. Meu nome é Edmar Santos, sou médico cardiologista e atualmente a gente está trabalhando muito mesmo, por conta deste coronavírus, que é o problema do momento, né? E claro que todo mundo está cheio de dúvidas, cheio de incertezas, que na medicina, infelizmente, nós temos mais incertezas do que certezas. Por isso, como já falei aqui para vocês, que a gente recebe aí 20, 30 e-mails por dia de artigos novos, né? Tamanho é o grau de complexidade que é o ramo que a gente atua. Um deles diz respeito, uma colega que passou agora, sobre bloqueadores de receptores de angiotensina e inibidores de enzima de conversão, que é losartana, telmisartana, candesartana e todas as anas da vida, e os ramipril, enalapril, perindopril, todos eles que estariam contraindicados para pacientes que têm Covid-19. Não é verdade, tem um manifesto da Sociedade Europeia de Cardiologia, da American Heart Association, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostrando que o benefício das drogas ele é muito sólido no que diz respeito ao benefício cardiovascular, né? E a gente sabe que, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, ele tem 50% de risco de morrer em 5 anos. Um paciente com Covid, ele tem apenas 3, 4% do risco de óbito. Não que isso não seja grave, é alguma coisa bastante preocupante para toda a nossa sociedade, aliás, não no Brasil, mas no mundo inteiro, mas aparente preocupação, trata-se de uma hipótese na qual o vírus ele utiliza como veículo a ECA2, e essa ECA2 teria maior disponibilidade quando utilizamos esses medicamentos. Parece dentro deles o que em alguns ensaios que eu li que traria um pouquinho mais de problemas, se houvesse, pelo menos em modelos in vitro, seria o olmesartano, né? Os outros nenhum, e tá difícil pra caramba encontrar olmesartano no Brasil, porque a matéria-prima está vindo da China e lá estava com problema no envio de matéria-prima. A princípio, as informações que eu soube sobre esse assunto. Então é muito oba-oba, é um momento muito conturbado na qualidade de informações também, né? Com relação a outras questões que fazem da hidroxicloroquina, o que eu acho, o que eu não acho. Olha, eu gosto de lembrar o professor Enéas Carneiro, que dizia o seguinte: ou eu sei, ou eu não sei, eu não acho nada. O que mais aí é tem gente achando, e achar não resolve. E saber, eu tenho que ter um estudo para demonstrar isso ou aquilo, não é? Isso é assim que funciona a ciência. Não tem jeito, né? Acho que a conduta do ministro é a correta, até porque, como instituição, né, o Ministério, assim como eu, sou diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, instituição, você pode falar, olha, eu prescreveria em tal e tal situação para o meu paciente, mas quando você fala em nome da instituição, muda tudo. Muda tudo. Você não pode indicar um tratamento, quer seja na Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ou de qualquer especialidade médica, ou no Ministério, ou qualquer coisa do tipo, off-label, que a gente chama, né? Que é fora da bula, que não foi testado para aquela finalidade. Ainda que seja plausível, ainda que seja possível usar, qualquer médico pode usar um tratamento off-label, pode recomendar um tratamento off-label e, evidentemente, vai arcar com a responsabilidade legal desta ação. Mas, claro, orientando sempre o seu paciente desta conduta, dos riscos e benefícios que ela trará.
Então não vejo por que tanta celeuma nesse assunto. E por que o ministro ou nenhuma sociedade médica mais, ou academia, pode se expressar sem estudos, no achismo? Não pode. Existe uma coisa que a gente usa em pesquisa, no ensaio clínico, chamado NNT, e outro NNH, Number Needed to Treat, que é número necessário para tratar, outro Number Needed to Harm, número necessário para causar um dano no paciente, né? Então, eu vou ter que ver, através do estudo, qual o número necessário para tratar, para entender a magnitude de um efeito de um tratamento. Por exemplo, se eu tenho que tratar 200 pessoas para verificar que houve diferença do tratamento em relação ao placebo, a magnitude do meu tratamento ele é muito pobre, muito fraco. Se eu tenho que tratar meia dúzia, é um tratamento muito potente, muito eficaz, não é? E o NNH, da mesma forma, se eu tenho que tratar 10 pessoas e uma morre, poxa, é meio complicado, né? Então, quanto maior o NNH, melhor, e quanto menor o NNT, melhor também. Mas imagina, se o ministro recomenda o tratamento, vamos lá. E aí você tem que o NNT do indivíduo seja de 10, e o NNH de 5, para arritmias graves, incluindo morte. Como é que fica? Quer dizer, para cada para cada um que você salva, você mata 2. Então, é seguro num determinado ambiente. Não se sabe nesse novo universo se ele é tão seguro e muito menos eficaz. Teve um ensaio da Fiocruz que demonstra que ele, quando comparado ao placebo, a hidroxicloroquina, ele não houve vantagem do produto. Mas foi usado num cenário de pacientes mais graves. Veja, em geral, não é sempre assim, mas em geral, quanto mais grave é o paciente, mais exuberante é o resultado de um tratamento. A gente vê isso muito na cardiologia. Por exemplo, você usa estatina, por exemplo, durante o infarto do miocárdio. Eu vou ter que tratar lá 10, 20 pacientes para verificar um desfecho positivo, uma vantagem. Na prevenção primária, quem nunca teve infarto, portanto, pacientes menos graves, eu vou ter que tratar 70, 80. Aspirina, a mesma coisa. Ela funciona muito bem no pós-infarto do miocárdio, na prevenção secundária. Paciente na prevenção primária, ela não oferece benefício. E aí você pode observar para tudo. Quanto maior o risco do paciente, maior o benefício de um tratamento. Logo, se ele não mostrou resultado no paciente mais grave, não é que exclui a possibilidade, mas gera uma certa dúvida desse potencial benefício. Você, Edmar, tomaria o remédio se eu estivesse na UTI como paciente? Tarará? Creio que sim, que a azitromicina com a hidroxicloroquina é um tratamento que faz sentido, a princípio faz. Existe estudo que obrigue, então, a que esse tratamento seja imperioso, recomendado? Não existe. Senão nem seria possível fazer um ensaio clínico com placebo. E está sendo feito, né? No Brasil tem 1.000 pacientes sendo estudados. E, aliás, isso não é brasileiro não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí começou lá na França, tem um pesquisador em Marselha que pesquisa essa situação. Já não é de hoje, diga-se de passagem, então não é uma coisa nacional. É bem que se diga. No mundo inteiro estão pesquisando isso, estão pesquisando vitamina D, estão pesquisando soro de pacientes que já foram curados, estão pesquisando anticoagulantes, tem vários experimentos em curso para tentar ver o que pode ajudar esses pacientes, ou se a combinação dessas ações, né, podem responder. É uma situação crítica, meio que de guerra, mas a ciência ainda assim não é samba de crioulo doido, não.
tem que seguir os protocolos e existe um fast track para essa situação, muito claramente. Quer dizer, mas vou ter que esperar 10 anos para publicar. Não é assim. Por quê? Porque o tempo pelo qual ocorre o desfecho, que é morte, é um tempo curto. Portanto, o estudo ele é curto, né? A sua duração é curta, e, portanto, os resultados são rápidos. E, portanto, devemos ter esses resultados muito em breve. Não há problema. Agora, claro que não é um remédio, essa hidroxicloroquina não é um remédio inócuo. O principal problema relacionado a ele, para nós, cardiologistas, é o risco de arritmia e arritmias graves, torsade de Pohan, taquicardia ventricular, né, que é um tipo, e parada cardiorrespiratória, né? Existem alguns scores que já foram inventados, um deles é o score de Tuesdale, que foi publicado recentemente agora, relembrando esse assunto, no American College of Cardiology, o JACC, né, Journal of American College of Cardiology, que apontam aqueles pacientes que teriam o maior risco de usar a hidroxicloroquina, que seria a idade maior que 68 anos, o sexo feminino, se o paciente faz uso de diurético de alça, que é a furosemida, se o potássio for menor que 3,5 e a alteração do intervalo QT, né? O intervalo QT no eletrocardiograma é um marcador importante de paciente que vai evoluir com o torsade de Pohan, QT corrigido, alterado, acima de 450 milissegundos, para risco de morte súbita, né? Pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio, pacientes em sepse, né, sepsemia, insuficiência cardíaca, o uso de qualquer outro produto, substância que aumenta também o QT, esse intervalo QT. Então tem várias situações que o médico tem que pontuar. Nos Estados Unidos eles recomendam sempre fazer um eletrocardiograma, por quê? Para avaliar esse intervalo QT, as arritmias ao longo do tratamento. Tudo bem que o intervalo de tratamento com esse fármaco é curto nesses pacientes, é de 5 a 10 dias, e também um eco. É desejável fazer um ecocardiograma. Por quê? Porque esses pacientes, sim, podem evoluir com um tipo de miocardite que os chineses já descreveram para essa situação. E normalmente a miocardite nesses pacientes é um preditor de mortalidade, que evolui pior, né? Cuidado sempre quando usar esse remédio com a função hepática e renal, potássio, magnésio, e ficar de olho no eletrocardiograma, e preferencialmente ter um acompanhamento também com um cardiologista. É uma situação bastante grave e não temos a resposta ainda. Deve ou não usar é uma decisão que vai caber ao seu médico e você. Correr ou não o risco, avaliar o risco e o benefício e tomar ou não o remédio, tá bom? Agora, entenda, não é papel do ministro indicar uma propedêutica, um tratamento off-label. Isso é inadequado, não pode fazer isso, né? Tá certo? Espero ter ajudado em algumas dúvidas sobre o coronavírus, que é o grande assunto do momento. Você também deve estar em quarentena, mas a gente está aqui trabalhando bastante para ajudar aqueles que continuam com doenças graves, né? Que, como eu falei, morre um paciente a cada 2 minutos do coração. E não tem nenhuma razão para acreditar que esses pacientes irão diminuir as suas mortes, diminuir desfechos desfavoráveis, AVC, infarto, por conta do coronavírus. Se não fizer os controles adequados de pressão, colesterol, glicemia, que a gente já está cansado de falar aqui, você vai complicar, né? Vai complicar e não é interessante. Atualmente aqui eu tenho trabalhado também com um pouco de telemedicina, né? Para aqueles pacientes que não conseguem se direcionar ao consultório por A, B ou C motivo para fazer seus controles. Quem quiser fazer uma consulta aí, já seja paciente ou tenha qualquer dúvida mais grave, entre em contato, né? O telefone aqui é 11 50 51 41 37. Isso não é propaganda, em hipótese nenhuma, é apenas para tentar ajudar as pessoas, né? E fala com a Carolina, tá bom? Porque a situação realmente, hoje,
o único tratamento eficaz comprovado, se é que pode-se dizer o tratamento, é essa restrição física das pessoas, essa diminuição do trânsito com a diminuição do contágio. Um grande abraço, até breve.